Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Vamos a mais uma conversa, vamos a mais um bate-papo. Hoje a conversa será sobre os nomes de Deus, né? A gente vem conversando um pouco sobre a Bíblia. Eu acho interessante nós conhecermos sobre os nomes de Deus, né? Deus tem vários nomes. Infelizmente, em português, quando há tradução, nós perdemos algumas coisas. E quando a gente vai pesquisar, a gente começa a pesquisar, a gente percebe a riqueza que tem. Nós aqui no Ocidente, nós damos nomes assim porque achamos bonito. Para o Oriente, o nome é muito importante. E o nome de Deus é muito mais importante. Como eu disse para vocês, às vezes, quando a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que entender o que estava ao redor, a sociedade, o povo que vivia, o que eles pensavam. É o que eu falo para os alunos quando a gente vai ler literatura. Quando a gente vai estudar alguma coisa sobre literatura, a gente tem que entender o contexto que está. Então, por exemplo, quando vai ler uma poesia do trovadorismo, é diferente de uma poesia do período romântico. Por que é diferente? Só porque escreveu diferente? Não, tem todo um contexto histórico. Quando lê uma poesia do período do período barroco, por exemplo, é diferente de uma poesia do período parnasianista. Por quê? Porque tem todo um contexto por trás disso, um contexto sociocultural atrás disso aí. E isso aí também é na Bíblia. Então, quando a gente vê os povos que estavam em redor do povo de Israel, a gente percebe que eles tinham muitos deuses. Muitos deuses. E como o Dr. Rodrigo diz, havia um problema para Israel, porque todas aquelas nações tinham deuses e deuses casados, e cada deus tinha uma função. Aí o povo de Israel, eles tinham um Deus só, solteirão. Então eles tinham apenas um Deus, e esse Deus era solteiro. E o que acontecia? Esses deuses que eles tinham nas nações vizinhas, cada deus se referia a algo. Então você tem lá os egípcios, por exemplo, que foram uma potência durante muito tempo. Os egípcios, eles tinham deuses da terra, deus do ar, deus do sol, deus da água, deus da chuva, deus da colheita. Tá? Então eram muitos deuses. Quando você vai para os mesopotâmios, a mesma coisa, tinham vários deuses e deusas também. Quando você vai para os cananeus, que eles voltaram lá, eles tinham muitos deuses, os cananeus. Tinham vários deuses, deuses para tudo. A mulher estava grávida, tem um deus, não sei o que, tem um deus. São vários deuses, né? Você tem, por exemplo, os hititas. Os hititas é o povo considerado o povo de 1000 deuses. Deus para tudo. Você vai para o Olimpo, quando a gente vem mais para frente aqui, os gregos. Os gregos tinham o Olimpo, onde eles tinham seus deuses. Tinha Zeus e tinha vários deuses. Deus do vinho, Deus da guerra, Deus da beleza, deusa da beleza, então, várias coisas. Os romanos, quando dominavam o lugar, eles também absorviam os deuses dali. Então você tem também a mesma coisa, o deus do vinho, o deus da festa, o deus da guerra, o deus do exército, o deus da colheita, o deus da chuva. Então, para esses povos, estava com algum problema, vamos pedir para esse Deus. Aí aparece Israel, que eles têm um Deus só. E esse Deus, toma conta, é interessante que num dos episódios de The Chosen, tem um homem que está conversando com outro e fala assim, mas você tem um Deus só? Ele falou, um Deus só e vai dar conta de tudo? Então, os nomes de Deus são nomes e títulos para Deus, tá? Que revelam o seu caráter, seu atributo e também a maneira que ele se relacionava com o ser humano. Israel era uma novidade, um povo que tinha um Deus só que se relacionava com eles. Um povo totalmente diferente. E assim, a palavra hebraica para nome pode ser traduzido também como pessoa. E Marcos 11:9 diz assim, bendito que vem em nome do Senhor. Aqui quer dizer em nome da pessoa do Senhor. Tá? Quando Deus falava assim, vou apagar o seu nome da história, ou quando alguém falava, significa que essa pessoa iria morrer. Tá? João 2:23 diz assim,
Muitos creram no nome do Senhor. Não é no nome, é na pessoa que vinha trazendo o nome do Senhor. Então, nome é pessoa. Como eu falei hoje, aqui a gente dá nome sem pensar. Fala assim, vamos dar o nome de William. Mas por que deu o nome de William? O que significa William? Vou dar o nome de Gabriel. Por quê? Eu achei bonito. No Oriente, tá? Eles não fazem isso. O nome tem um significado. O nome da pessoa tem um significado muito forte, tá? Então, o fato de Deus se relacionar de várias maneiras com o seu povo, lhe deu o nome. Infelizmente, na tradução a gente perde, que a gente fica só com Senhor e Deus. Senhor e Deus. Senhor e Deus, depende da tradução, pode aparecer Jeová, tá? Mas é Senhor e Deus. Por que a gente perde isso aí? Perde a tradução, o significado. Porque o nome de Deus, quando você começa a entender, você entende que esse nome significava como Deus agia em determinado momento também com o povo de Deus. O nome de Deus aparece de duas formas. Quando aparece o nome único, descreve a Deus. Um nome só descreve a Deus. Quando vem nome composto, aí é a maneira que Deus se relacionou com o povo naquele momento, naquela maneira que ele agiu, tá? Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso com os nomes. E o primeiro nome que eu vou falar é o Elohim. Elohim eu já falei para vocês quando eu citei o Gênesis 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Elohim é um nome, é uma palavra plural, então significa deuses. Então, no princípio, deuses criou os céus e a terra. Esse nome significa supremo, significa poderoso. Esse nome aparece também em Salmo 19, verso 1, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra da sua mão. Não precisa se preocupar, eu vou colocar aí na descrição do vídeo o link com o meu blog, que vai ter todos os textos bíblicos, e o que eu falei está lá escrito para você que gosta de ler, que gosta de pesquisar, que gosta de anotar na Bíblia, tá? Vai estar lá o link do blog para você fazer isso. Então, voltando aqui, Elohim significa supremo, poderoso, tá? O termo Elohim também é usado para deuses das nações vizinhas, mas sempre você vai notar assim: quando o termo Elohim é usado para os deuses das nações vizinhas, para mensageiros e para juízes, porque os juízes, eles eram como se fizessem a função de Deus. Então você tem lá Êxodo 21, 6, que diz assim: então o Senhor o levará aos juízes, aos Elohim, tá? E o fará chegar à porta, às ombreiras, tá? O texto de 21. Tem outro texto também, Salmo 89, 6, que diz assim: pois quem no céu é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, os Elohims, quem é semelhante ao Senhor? Tá? O que acontece de diferente? Elohim pode ser usado para deuses, Elohim pode ser usado para juízes, para mensageiros ou pessoas com poder. Só que toda vez que esses termos é usado na Bíblia, o verbo aparece no plural. Mas toda vez que Elohim é usado para Deus, o verbo é singular, tá? Então você tem ali, voltando, no princípio, Elohim criou os céus e a terra, tá bom? Então, os juízes, se referindo aos juízes, os Elohims julgarão, tá? Então, os Elohims julgarão. O Senhor Elohim criou. Então, para Deus é sempre no singular. O outro nome que a gente vai ver é o Yahweh, tá? Que é o tetragrama. A rigor, esse é o nome próprio de Deus, tá bom? Ele é traduzido na Bíblia nossa com Senhor, tudo caixa alta, tá? Tudo em letra maiúscula, porque para distinguir de outros deuses, tá bom? Esse nome, é a revelação desse nome, a revelação aparece primeiro em Gênesis 3, em Êxodo 3,14. Êxodo 3,14 é aquele conversa que Moisés tem com Deus na sarça ardente, tá? Aí ele fala assim, no verso 13, ele diz assim: disse Moisés, eis que
Quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outro, e eles perguntaram, qual é o nome desse Deus? O que eu vou dizer? Aí Deus diz, né? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Diga mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Tá? Esse nome significa uma presença imediatista de Deus, imediata, tá? Na sua presença. Ele significa que ele está acessível a nós para livramento, Salmo 107, verso 3, tá? Diz lá, ó, Salmo 107, verso 3. Olha o que diz aqui. Passei. Ó. Verso 13, desculpa. 107, verso 13. Então, na sua angústia, clamei ao Senhor. Pode ver, na Bíblia vai aparecer em caixa alta, toda vez que é isso aqui. Clamei ao Senhor e ele me livrou das tribulações. Então, ele é o Deus do livramento, Yahweh. Ele é o Deus do perdão, Salmo 25, 11. E ele é o Deus da orientação, tá? Salmo 31, 3. Lembra que está lá no meu blog. Acontece o seguinte, que no hebraico antigo não se escrevia vogais. Então o que aconteceu? Se perdeu a pronúncia desse nome. A gente só tem por isso que é chamado tetragrama. Ninguém sabe que é a pronúncia. Porque acontecia outra coisa. Aqui a gente traduz ou que Yahweh, Javé, Javé, Jeová. Alguns dizem que essa tradução é errada, Jeová, mas não vou entrar nos detalhes porque eu não conheço, tá? O que os judeus no tempo de Jesus, no tempo antigo, já do Velho Testamento, fazia. E por que se perdeu? Como não tinha vogal, tá? Como o hebraico não escrevia vogal, quando eles iam escrever, ele estava escrito, eles iam ler o nome de Deus, eles substituíam esse nome, porque para eles era tão sagrado, tão santo, e isso era costume na região, tá? Eles substituíam os nomes de deuses que eles achavam muito sagrado, e eles colocavam outro nome, tá? Eles substituíam esse nome Yahweh, e eu falei, a gente não tem a pronúncia, a gente tenta aproximar, tá? Yahweh por Adonai ou Hashem, tá? Hashem significa o nome, e Adonai significa o meu Senhor. Então toda vez eles estavam lá, aí chegava essa palavra, esse tetragrama, eles falavam Adonai, que significa Hashem, tá? Ou o meu Senhor, tá bom? Se perdeu o nome e ficou conhecido. Esse nome a gente veio traduzido para Senhor através da Septuaginta, que traduziu para Senhor esse nome. O significado de Yahweh ou Javé, significa eu sou o que sou, tá? Outra tradução também, eu serei o que serei, tá bom? Onde aparece Jesus falou isso. Quando perguntaram para ele lá em João, quando estava lá em João, capítulo 8, verso 50, do verso 51 a 59, tem uma discussão entre eles e o judeu, João 8, 51 a 59, eles estão discutindo sobre Abraão, ele está falando de Abraão. Aí no verso 57, os judeus dizem assim, você não tem nem 50 anos, e tá dizendo aqui que viu Abraão, você não tem 50 anos. Aí Jesus deu a palavra, Jesus disse assim, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí no verso 59 diz que eles pegaram as pedras, queriam apedrejar Jesus. O que Jesus disse? Antes de Abraão, eu sou Yahweh, eu sou Javé, eu sou Jeová. Então antes que Abraão existisse, fui eu que criei Abraão. Por isso que eles pegaram a pedra, porque para o judeu, blasfemar não era só você falar o nome de Deus, xingar, falar algumas coisas, fazer piada com o nome de Deus. Para eles, blasfemar
significava você se colocar no lugar de Deus. Então por isso que eles pegavam as pedras, tá? Porque Jesus estava dizendo, eu sou todo-poderoso, eu sou Deus, tá? Que criou. Essa também aparece composta. Uma da forma que ela é composta é na palavra aleluia, tá? Ale-ia, aleluia, tá? Aleluia significa louvem ao Senhor, tá bom? E alguns versos bíblicos, que tá lá no blog, tá tudo direitinho lá, todos os versos, você encontra ele composto. Então você tem Yahweh Jireh, significa o Senhor proverá. Quando Abraão foi levar o filho dele, Isaac, para o sacrifício, Isaac pergunta, tá aqui a lenha, o cordeiro, mas e aí? Aí fala, o Senhor, Yahweh Jireh. Seria interessante se a gente conseguisse uma tradução da Bíblia que tivesse a Bíblia hebraica, gente, em português. A Bíblia hebraica vai traduzir por eterno, tá? A Bíblia hebraica vai traduzir por eterno. Mas tem algumas Bíblias que eu não lembro agora que ela tem Yahweh Jireh, tá? Ou Yahweh, ele coloca o tetagrama lá, tá? Aí você tem Yahweh Nissi, o Senhor é minha bandeira. Yahweh Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. Yahweh Shalom, o Senhor é a paz, tá? E outros versos, o Senhor está presente, o Senhor, Yahweh Kadesh, o Senhor que santifica, tá? Tem alguns versos ali para vocês entenderem. Então, Yahweh, Yahvé, Javé, Jeová, esse é o nome próprio de Deus, que nós não temos a pronúncia. Não temos a pronúncia, tá? Mas esse era o nome porque eles não falavam o nome e dizem que só um judeu muito radical hoje ele sabe falar esse nome, mas ele não diz para ninguém, tá? O outro nome de Deus que aparece é o El, só isso, tá? O termo ele se aparece para referir a Deus no Antigo Testamento, tá bom? O plural dele é Elim. Esse termo El se refere só a Deus do Antigo Testamento. Eles eram usados pelas línguas semíticas, por isso que é usado no Antigo Testamento, tá bom? Onde que usava? Em discursos proféticos, em poesia. Raramente se usava esse nome El em prosa, tá bom? Mas ele aparece 200 vezes no Velho Testamento. E só para vocês saberem, o Elohim aparece 2.500 vezes, tá? No Novo, na Bíblia toda. E ela aparece no Velho só 200 vezes. Por causa disso que era usado em poesia, discurso profético, muito raramente, é um pleonasmo, né? Mas raramente usado em prosa, tá bom? E isso mesmo já com as formas compostas, tá? Como esse é um nome semítico, também é usado em outras nações, tá? Para os seus deuses. Ele é usado em nome próprio, composto. Então você vai ver os nomes judaicos aparecem, por exemplo, Israel, tá? Aquele Israel, aquele que luta com Deus. Betel, casa de Deus. Eliseu, aí El e Zeu, significa Deus é salvação. Daniel, tá? Deus é meu juiz. Gabriel, Deus é minha força. Ezequiel, força de Deus. Emanuel, Deus conosco. Miguel, quem é como Deus. Samuel, seu nome é Deus. Isabel, não é só nome masculino também, ó. Isabel, Deus é juramento ou consagrada por Deus. Esse nome significa forte. Agora imagina o seguinte, nos tempos antigos era muito importante um Deus, a nação ter um Deus. Quando havia as guerras, quando vocês acompanham aí, toda vez que eles entravam em um templo de algum Deus, eles pegavam todas as coisas valiosas que tinham naquele templo e levavam para o templo do Deus dele. Não era usado pelo rei. Não era, por isso que quando você vai lá em Daniel, tem escrita na mão lá do rei,
que mandou pegar as coisas que estavam do templo de Deus, pegar as que estavam no templo deles, que pertencia ao templo de Deus, pegar tudo aquilo lá e usar na bebedeira, né? Na orgia, não podia, gente, porque quando havia uma batalha entre eles, a batalha não era só entre nações, era entre deuses. Então as nações, uma tinha que comprovar que o seu Deus é mais forte que o Deus do outro, tá? Então, quando ganhava, significa que aquele Deus daquela nação foi mais fraco que o seu Deus, que permitiu que ganhasse. Então, quando você tinha assim, e dizendo que ele é forte, podia dizer, ó, o meu Deus é forte, ele é o ele é o forte. Então você tinha ali El Shaddai, aparece em Gênesis 17:1, significa Deus Todo-Poderoso. El Elyon, Deus Altíssimo. El Olam, Deus Eterno. El Roi, Deus que vê. El Elohe Israel, significa Deus é o Deus de Israel, tá? Então lembra, quando Israel tinha esses nomes de Deus, ele está dizendo assim, eu não preciso de outro Deus, meu Deus é tudo, meu Deus é o Deus da guerra, é o Deus da paz, é o Deus da colheita, é o Deus da fertilidade, meu Deus é o Deus de tudo, tá? E o último nome que nós vamos ver agora é o Adonai. Lembra que Adonai vem no lugar de Yahweh, que eles falam. Adonai é de origem hebraica também, significa meu Senhor. Ele é usado muito no Antigo Testamento, em vez do lugar do nome Javé, Yahvé, Yahweh, tá? Uma vez que esse não poderia ser pronunciado. Então, só lembrando, eles começavam a ler o texto. Quando chegava lá Yahvé, Yahvé, eles falavam Adonai, o nome, Hashem, tá? Ou Hashem também, Adonai ou Hashem. Tem gente que fala que a gente deveria ter mais respeito também por Deus e não chamá-lo de Jeová. A gente deveria chamá-lo ou de Adonai ou de Hashem, tá? O Senhor só, tá bom? Adonai, que é que ele reflete? A superioridade de Deus, tá bom? De acordo com a tradição hebraica, Adonai é um termo tão sagrado também, que se refere a Deus, que ele não pode ser usado em lugar impróprio. Por exemplo, o judeu não fala o nome de Adonai no banheiro, porque o nome de Deus é muito sagrado, tá? E esse nome vem junto, às vezes, com características. Então você tem lá, Shalom Adonai, que é uma expressão que significa paz do Senhor, tá? E é uma saudação que eles falam lá em Israel. Então, shalom, eles falam muito shalom, né? É a paz. Mas quando ele fala Shalom Adonai, ele está dizendo assim, que a paz de Deus esteja com vocês. Quem ouve responde Adonai Shalom, tá? Tem a expressão também Adonai Kadesh. Kadesh significa santo, santidade. Então, Adonai Kadesh significa o Senhor é santo, tá? Algumas músicas cristãs tem uma música, esqueci o nome, se alguém souber aí, de uma cantora, acho que é Aline Barros, que chama Adonai. Acho que é de Aline Barros, que chama Adonai, tá bom? Que é referência a respeito a Deus. A gente encontra Adonai no Antigo Testamento 439 vezes, tá? A primeira vez que Adonai é usado é em Gênesis 15, verso 2. Quer ver? Gênesis 15, verso 2. Diz assim, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então, ó, Senhor Deus, aparece em Isaías, aparece em Ezequiel, aparece em Daniel, tá? Aparece no Novo Testamento, quando o grande Tomé duvida que Jesus apareceu e falaram para ele que apareceu. Ele fala assim, eu só acredito se eu colocar minha mão nas chagas aí em João 20, 28, tá lá. Jesus aparece e aí fala assim, Tomé, tô aqui, pode tocar. E Tomé diz assim, disse Tomé, Senhor meu Deus,
Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Ele está dizendo Adonai. Ele está corroborando, dizendo que Jesus é Deus. Tem outros, quer ver? Romanos 10, 9. Paulo, e se Paulo falou, gente, olha que Paulo era fariseu de fariseu. Mas se ele falou, você pode confiar. Então Paulo, Romanos 10, 9, diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, o que ele está dizendo aqui, ó, se com tua boca confessares Jesus como Adonai. Lembra que Adonai era usado no lugar de Yahweh. Então ele está dizendo aqui, se você confessar que ele é o Deus soberano, todo-poderoso, tá? Também em Êxodo, em Filipenses 2,11, Paulo diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Adonai, para a glória de Deus. Tá? Em Êxodo 17,15 aparece: depois Moisés construiu um altar e pôs o nome de Adonai Nissi. O Eterno fez-me aqui um grande milagre. Tá? Quer ver? Que Adonai minha bandeira. Lembra que a gente viu que, estou procurando o texto que eu falei, Êxodo 17,15, o Senhor é minha bandeira. Você pode traduzir por Adonai ou Yahweh. Tá? Amós diz assim: com certeza Adonai não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos, os profetas. Tá? Aí você pergunta assim, qual o interesse de eu entender sobre os nomes de Deus? Para nossa cultura perde um pouco o sentido, porque o que eu falei da tradução, a gente tem a tradução de Deus, Senhor ou Senhor Deus. Só algumas traduções aparecem Jeová, tá? Ou muito dificilmente algumas Bíblias aparecem Yahvé. A Bíblia hebraica aparece Eterno, alguns nomes. Mas qual é? É a mesma que era para o judeu no tempo que ele era cercado de povos pagãos, de povos que criam em muitos deuses, tá? Deus é suficiente. Suficiente para qualquer situação, para qualquer problema da sua vida. Ele é o Deus das causas impossíveis, Ele é o Deus dos enfermos, Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus das suas lutas, dos exércitos, Ele é o Deus da fartura, Ele é o nosso intercessor, porque Paulo fala que não há nenhum nome no céu, na terra, dado como nosso intercessor, não seja Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso Deus supremo, Deus protetor e Deus mantenedor. Você não precisa de mais outro Deus. Você não precisa pedir para algum aí ente que seja dos enfermos, das causas impossíveis, do casamento, nada disso. É só pedir para Deus. Você tem um Deus só que faz tudo isso, tá? E para finalizar, Isaías 41, verso 13, para você entender. Isaías 41, 13. Deus falando, olha só, marque isso, hein? Olha o que Deus fala. Porque eu, o Senhor, aqui está falando Yahweh, caixa alta. Eu, o Senhor, teu Deus, o teu Adonai, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Você não precisa de mais nada. Você só precisa confiar nesse Deus. Que esse Deus te abençoe, que esse Deus possa estar contigo, que esse Deus possa fazer parte da sua vida. Que nós nos encontremos na próxima e, como eu já falei, se tiver alguma pergunta, coloque aí, dê seu like, compartilhe, comente, qualquer dúvida pode colocar que eu vou fazer o possível para responder. Um abraço a todos, fiquem com Deus.